Olá, meus queridos alunos, sejam aqui muito bem-vindos a mais uma aula do canal Matemática para Leigos com o professor Ramon, que sou eu. Hoje nós vamos aprender sobre os critérios de divisibilidade, que é um conteúdo muito importante, onde nós vamos aprender algumas regras para se fazer divisão de forma mental. E para que a gente consiga basear essa aula, nós vamos responder 3 questões durante essa aula. A primeira: o que são os critérios de divisibilidade, que é a parte mais importante da aula. Segunda pergunta: quais são os critérios de divisibilidade dos números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a terceira pergunta, que é como aplicar isso em uma questão, que é o principal. A gente tem que saber como aplicar esse conhecimento nas questões que aparecem aí nos exames, tá certo? Então, vamos começar respondendo a nossa primeira pergunta. O que são os critérios de divisibilidade? Os critérios de divisibilidade, eles são regras de divisibilidade que nós usamos para verificar se um número ele é divisível por outro. E como nós sabemos que um número ele é divisível por outro? Quando o resto da divisão ele é igual a zero. Então, para que a gente saiba se um número ele é ou não divisível por outro, nós temos que aprender o que são e quais são os critérios de divisibilidade, tá certo? E daí vem a nossa segunda pergunta: quais são os critérios de divisibilidade por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos começar pela divisibilidade por 2, tá certo? A divisibilidade por 2 é a mais simples que nós vamos aprender nessa aula. Porque para que um número ele seja divisível por 2, ele só precisa ser par. E quais são os números pares? São aqueles números que são terminados em 2, 4, 6, 8 e 0, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou projetar aqui a tela do meu celular para a gente fazer aqui algumas continhas. Vamos lá? Vamos supor aqui que o número 420. 420, ele é um número par. Por quê? Ele é um número par porque é terminado em 0. E se ele é um número par e é terminado em 0, logo ele é divisível por 2, tá certo? 420 aqui vai ser um exemplo de um número divisível por 2. Nós podemos fazer outros exemplos também, como 1418, 2932 e assim sucessivamente, tá certo? Agora vamos para o nosso critério de divisibilidade por 3. Para que a gente saiba quando um número ele é divisível por 3, é simples. É só seguir a seguinte regrinha. Nós vamos somar os algarismos de um número e se o resultado da soma desses algarismos for divisível por 3, então esse número também vai ser divisível por 3. Como por exemplo, vamos apagar aqui e eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 2932, que já está aqui anotado. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar os algarismos. 2 mais 9 mais 3 mais 2. 2 mais 9 é 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 2 dá 16. 16 não é um número divisível por 3. Logo, o número 2932 também não vai ser um número divisível por 3. Vamos apagar aqui, olha. Vamos ver aqui outro número, o 420. Veja que 4 mais 2 mais 0, 4 mais 2, 6. 6 mais 0 é igual a 6. Logo, o número 420, ele é um número divisível por 3, tá certo? Porque a soma dos algarismos é divisível por 3. Bem simples, não é isso? Se você aprendeu o critério de divisibilidade por 2 e por 3, deixa aí o seu like, porque se você deixar o seu like, eu vou saber que você aprendeu, tá certo? Vamos agora para a divisibilidade por 4. Nós sabemos que o número ele é divisível por 4 quando ele é terminado em 00 ou quando os dois últimos algarismos eles são divisíveis por 4. Então, vamos projetar aqui a nossa tela do celular para que a gente consiga ver o exemplo. 420, os dois últimos algarismos é o que? O 20. E 20, ele é um número divisível por 4, porque 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, o 420 ele vai ser um número que é divisível por 4. Outro número aqui que a gente pode colocar é o 100. Veja que o 100 ele é terminado em 00. E se ele é terminado em 00, ele é divisível por 4. Veja que 100 dividido para 4
isso aqui é bem fácil, é igual a 25, tá certo? Então, é simples, é apenas você seguir os critérios de divisibilidade. Observe que todos os múltiplos de 100, eles também serão divisíveis por 4. Por exemplo, o 200, o 300, o 400 e assim sucessivamente. Todos os múltiplos de 100 serão divisíveis por 4. Beleza? Vamos agora o critério de divisibilidade por 5. Um número, ele é divisível por 5 quando ele é terminado, ou seja, no final do número, nós temos um 0 ou 5. É só a gente observar a tabuada do 5. Observe bem aqui a tela. 5 vezes 1, isso aqui é igual a 5. 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3, 5 vezes 3 é igual a 15. 5 vezes 4 é igual a 20. Veja que no final das multiplicações, sempre o final vai ser 5 ou 0. 5 ou 0. Então é só observar se o número é terminado em 5 ou 0 e você já encontra se ele é divisível por 5 ou não, tá certo? Agora vamos para o nosso critério de divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6 é bem simples também, porque um número ele é divisível por 6 quando ele é um número que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então é simples. Você primeiro observa se o número ele é par, depois que você olhar se esse número ele é par, você vai olhar se esse número ele é divisível por 3. Veja aqui o seguinte exemplo, vou projetar aqui na tela. Por exemplo, o número como nós temos usado aqui o 420. O 420 ele é um número par. Então o que a gente vai olhar? A gente vai olhar se o 420 ele é divisível por 3. E como a gente já viu aqui, 4 mais 2 mais 0, isso aqui vai ser igual a 6. E 6 é divisível por 3, logo o 420 ele será um número que é divisível por 2, vou colocar aqui, ele é um número que é divisível por 2, é divisível por 3 e é divisível por 5 e também é divisível por 6. Olha que número versátil é o 420, beleza? Agora vamos ao critério de divisibilidade por 7. Este critério de divisibilidade por 7, ele é um pouco complicado para algumas pessoas. Por quê? Você vai pegar o último algarismo e você vai multiplicar esse último algarismo por 2 e o resultado dessa multiplicação você vai subtrair do total. Vamos ver aqui um exemplo para que a gente faça esse critério. Eu vou colocar aqui, olha, o 574. Nós vamos pegar do 574, nós vamos selecionar aqui o último algarismo, que no caso é o 4. E o que a gente vai fazer com esse 4? A gente vai multiplicar o 4 por 2. 4 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 8. Agora o que a gente faz? A gente pega os outros dois algarismos, que nesse caso aqui foi o 57, e nós vamos fazer 57 menos 8. 57 menos 8 vai ser igual a 49. E 49 é um número divisível por 7. Sendo assim, o 574 também vai ser divisível por 7. Beleza? Conseguiu entender? Vamos fazer aqui outro exemplo para você entender melhor. Outro exemplo aqui. 7.000, deixa eu escrever aqui, olha, 7.644, um valor bem alto, não é isso? É o que a gente faz, a gente pega o último algarismo, que nesse caso também é o 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Aí a gente vai pegar os três algarismos, 764, e vai subtrair 8. 754 menos 8 vai dar 756. Aí você vai dizer, professor, eu ainda vou ter que dividir 756 para saber se ele é divisível por 7. Não precisa, é só você repetir o processo. Você pega o último algarismo, que nesse caso agora é 6, e multiplica 6 para 2. Então você vai ter aqui, olha, 6 vezes 2, isso aqui vai ser igual a 12. Aí você pega 75 e subtrai 12. 75 menos 12, isso aqui vai ser igual a 63. Opa! 63 é divisível por 7. Sendo assim, o número 7.644 também vai ser um número divisível por 7. Beleza? Deu para entender? Gostou, né? Agora vamos à divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8 é parecida com a divisibilidade por 4. Os números deles que são divisíveis por 8 são todos aqueles que são terminados em 0, 0, 0 ou que os três últimos algarismos são divisíveis por 8. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo. Veja bem, o número 1000 e todos os múltiplos de 1000, todos eles serão divisíveis por 8. Se você pegar e tentar dividir 1000 para 8, você vai encontrar um resultado exato. Todos os múltiplos de 1000, por exemplo, 2000, 3000, 4000 e assim sucessivamente. Todos eles serão divisíveis por 8. E todos aqueles números que os três últimos algarismos sejam divisíveis por 8,
o total, ou seja, o número total, será divisível por 8. Vamos agora para o critério de divisibilidade por 9, que é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. É simples, é só nós somarmos os algarismos, e se a soma dos algarismos for um número divisível por 9, logo o número total também será divisível por 9. Por exemplo, o número 12.870. 12.870. Se nós somarmos todos os algarismos aqui, 1 mais 2, mais 8, mais 7, mais 0, 1 mais 2, 3, 3 mais 8, dá 11, 11 mais 7, isso aqui vai ser igual a 18. 18 é um número divisível por 9, logo o 12.870 também vai ser divisível por 9. E para fechar, vamos colocar aqui nos números divisíveis por 10, que são todos os números que são terminados em 0. Se o número terminou em 0, é divisível por 10. E agora, como aplicar isso em uma questão? Nós vamos aplicar isso em uma questão de forma simples. Veja a questão aqui, esse exercício resolvido. É divisível por 2, 3 e 5 simultaneamente o número. Aí nós temos aqui as opções. E dentre essas opções, nós vamos selecionar aquela opção que ela vai ser divisível por 2, 3 e 5. Nós temos aqui a opção A, vou projetar aqui a tela. A opção A é o número 235. Observe que o número 235, ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, ele não pode ser divisível por 2. Se não é divisível por 2, não é par, então a gente já descarta a letra A. A letra B, vou colocar aqui, ó, letra B, nós temos 520. 520 é par, 520 é terminado em 0, logo é divisível por 5. Só que a soma dos algarismos 5 mais 2 mais 0 vai ser igual a 7. E 7 não é um número divisível por 3. Então também não vai ser a nossa letra B. Na letra C, nós temos 230. 230 é um número par, é um número divisível por 5. Só que se nós somarmos os algarismos 2 mais 3 dá 5 e 5 mais 0 dá 5. E 5 não vai ser divisível por 3. Logo, a nossa letra C também vai estar incorreta. E a nossa letra E, nós temos 532. 532 é um número par, só que ele é terminado em 2. E os números que são divisíveis por 5 são apenas os números que são terminados em 5 e 0. Então a nossa letra E, vou colocar aqui, a nossa letra E também está descartada. Logo, a nossa alternativa correta, neste caso, será a nossa alternativa D. Porque 510 é par, a soma dos algarismos dá 6 e é terminado em 0, seguindo assim todos os critérios de divisibilidade. Se você gostou dessa aula e ainda não está inscrito, se inscreva, é isso que eu peço, porque se você estiver inscrito, você vai receber aulas de qualidade aqui do canal Matemática para Leigos, que é um canal voltado para você que tem dificuldades em matemática, e eu estou aqui para ajudar nas suas dificuldades. Então quero te agradecer por ter nos assistido até aqui e nos vemos na nossa próxima aula.